Você sabia que muitos profissionais evitam dar o diagnóstico de transtorno de personalidade borderline, mesmo sabendo que todos os critérios estão presentes? Por que isso acontece? Vem comigo nesse vídeo que a gente vai falar um pouquinho sobre os principais motivos pelo qual isso é bem frequente. Eu sou Leti Amorim, psicanalista pós-graduada em musicoterapia, idealizadora do Border Sem Filtro, um grupo terapêutico que funciona 7 dias na semana como rede de apoio ao borderline. As inscrições terminam hoje e você encontra todas as informações na primeira mensagem fixada. Infelizmente, o transtorno de personalidade borderline ainda é um estigma até mesmo dentro do universo clínico, acadêmico, porque ainda se tem aquela visão antiquada de que o borderline é um paciente difícil, intratável, manipulador e que tem uma visão reativa diante do elo do vínculo terapêutico, que abandona as terapias e que não tem um comprometimento com o seu próprio tratamento. Além disso, é um paciente que a gente sabe que tem uma questão com autoextermínio e com autolesão, comportamentos de risco. E isso é um fator desafiador para muitos profissionais que não têm uma especialização no transtorno de personalidade borderline. Pode ser um paciente desafiador que traz a eles bastante insegurança. O transtorno de personalidade borderline é reconhecido no DSM-5 e sob o CID-11, mas mesmo assim é muito comum receber o diagnóstico tardio e passar anos em tratamento terapêutico sem saber que de fato se trata de um transtorno de personalidade borderline. E em muitos casos, isso não tem nada a ver com o paciente em si, mas sim com relação ao próprio profissional que está atendendo esse paciente, com as instituições também e planos de saúde, com a burocracia que envolve diagnosticar alguém com transtorno de personalidade. Segundo um estudo publicado em 2002 pela Psychiatric Services, 40% dos pacientes com transtorno de personalidade borderline já receberam diagnósticos anteriores incorretos. E os principais são bipolaridade e depressão maior. De acordo com a National Education Alliance for Borderline Personality Disorder, muitos profissionais evitam diagnosticar alguém com transtorno de personalidade borderline por conta do estigma clínico e das implicações legais e institucionais que envolvem este transtorno. Em países como Estados Unidos e Brasil, infelizmente, instituições de ensino médico e planos de saúde desincentivam o diagnóstico de transtorno de personalidade borderline, principalmente para adolescentes. A Associação Brasileira de Psiquiatria reconhece o diagnóstico, mas também considera essa possibilidade para adolescentes com ressalvas, mesmo quando os critérios são preenchidos. Isso tudo por medo de comprometer o desenvolvimento futuro desse adolescente e pelas barreiras impostas pelo sistema de saúde. De acordo com o Journal of Health, Law and Policy, em 2018, abre aspas, planos de saúde podem negar tratamento ou dificultar cobertura quando o diagnóstico de transtorno de personalidade borderline está presente no prontuário.
Fecha aspas. É incrível que com o rótulo de transtorno de personalidade borderline, alguns pacientes enfrentam mais dificuldades para ter acesso ao tratamento do que se beneficiam deste diagnóstico. E ainda tem gente que fala que ser borderline virou modinha. Lamentável. Com o rótulo de transtorno de personalidade borderline no prontuário, pacientes enfrentam dificuldades para obter tratamento, planos de saúde, seguros de vida. E ainda tem gente que acha que é vantagem ser diagnosticado com um transtorno de personalidade borderline, de que a gente usa o diagnóstico para nos beneficiar e de que não existe preconceito, é só uma questão de modinha. Acho que eles não estão entendendo o tamanho do problema que tem sido ser efetivamente um borderline numa sociedade tão preconceituosa que inclui até o meio médico. Casos documentados nos Estados Unidos demonstram que houve negativa de internação de pacientes com diagnóstico borderline, alegando natureza crônica e intratável. E já no Brasil, apesar de termos a Lei 10.216 de 2001, na prática, não podemos contar com ela. Seria essa lei que poderia nos dar um tratamento adequado para transtornos mentais, mas na realidade, isso não é efetivo, principalmente para quem é borderline. Ou seja, o paciente fica num limbo. Tem um transtorno, mas não pode ser diagnosticado. Procura ajuda, mas não encontra um tratamento especializado adequado. Exatamente porque não pôde ser nomeado borderline. Tem uma lei que não pode ser usada. Tem plano de saúde que nega o seu atendimento. Tem os 9 critérios presentes, mas o profissional se sente inseguro de ter o vínculo terapêutico rompido ao falar a real para o paciente. E a comunidade médica ainda vê esse paciente como intratável, manipulador, difícil. Isso sem falar na confusão de diagnóstico. É dado outros transtornos como um diagnóstico possível para um borderline, para se evitar ser rotulado com uma CID-11 F60.3. E isso é um ciclo perverso, porque sem o diagnóstico correto, certamente esse paciente não terá o tratamento adequado. E muito provavelmente vai ser intratável, não por conta do transtorno de personalidade borderline, mas por conta da inexistência de um tratamento especializado para esse transtorno. A boa notícia é que isso está começando a mudar. Pessoas como eu e outros que falam abertamente sobre o transtorno de personalidade borderline, sem romantizar e sem demonizar o transtorno, têm propagado mais conhecimento e assim reduzido o preconceito e o estigma. Profissionais estão buscando especialização em transtornos de personalidade borderline para atender melhor os seus pacientes. Famílias, afins, companheiros, amigos estão se interessando pelo tema e buscando grupos, assim como Border Sem Filtro, para ter conhecimento adequado, para poder ser uma rede de apoio
para o seu borderline, querido. Grupo Border Sem Filtro está aí, recebendo borderlines de toda parte do mundo, oferecendo terapias em grupo a preços sociais, atividades diárias, debates, palestra, conhecimento, acolhimento, um lugar onde o borderline se sente em casa. Venha você também fazer parte do grupo Border Sem Filtro. Essa união é muito importante para que a gente leve conhecimento e diminua o preconceito. O diagnóstico precoce pode salvar vidas. O tratamento especializado para o transtorno pode te levar à remissão muito mais rápido. O olhar humano, o acolhimento, faz com que o tratamento seja leve, divertido. O valor social torna isso acessível. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe, comente, se inscreva nesse canal. Ajude a propagar o conhecimento realista sobre o transtorno de personalidade borderline e acabar com o estigma e o preconceito.